Depois que polêmicas envolvendo o padre Fábio de Mello caiu nas redes sociais, muitas especulações estão vindo sobre ele. Uma delas é do suposto caso que o padre está tendo com o seu suposto pianista. Vale ressaltar que não é de hoje que as pessoas questionam a sexualidade do padre Fábio de Mello, e na verdade ele nunca se importou muito com isso. Fazendo comparações até mesmo com um romance antigo de Gugu Liberato, as pessoas questionam o padre se ele não vai sair do armário. Questionado se já teve algum grande amor, o padre Fábio de Mello abre o seu coração e em uma entrevista diz que uma vez se apaixonou perdidamente, mas pelo seu chamado sacerdotal, essa paixão ardente chegou ao fim. As declarações do padre Fábio de Mello você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos ao vídeo. Eu já me apaixonei antes de me tornar padre e quase me decidi por sair. Eu fazia faculdade de filosofia, eu vivi uma paixão muito avassaladora, que durou aí uns 4, 5 meses. Na época o padre Léo era um padre que foi muito presente na minha vida. Ele me deu um conselho nada ortodoxo na época. Ele virou e falou assim: você não vai deixar de viver esse amor. Eu falei: Léo, mas eu sou seminarista, eu estou traindo os meus. Eu falei: não, você fez votos temporários. Isso aí não é nada definitivo, você está ensaiando. Vai que essa mulher é a mulher da sua vida. Então ele foi muito sábio em me aconselhar a viver aquela situação, e até que chegou um momento que a menina decidiu por nós. Ela foi muito lúcida, muito sábia, doeu muito para mim, mas as palavras dela fizeram sentido para mim. Eu morava numa casa muito grande, sabe? Eu morava numa casa muito grande, é um convento, né? Sim. E ela passava sempre na porta para poder ir para a faculdade, que é onde eu estudava também. Aí um dia eu me encontrei com ela na cidade, eu já tinha mais ou menos uma semana que eu não ia lá vê-la, naquela época a gente não tinha celular. Ela virou e falou assim pra mim: eu tô indo embora. Aí eu levei um susto, assim: eu tô indo embora pra onde? Eu falei: eu tô indo embora pra... Ela falou o nome da cidade, ela era secretária executiva de uma multinacional, e ela virou e falou assim, isso já com os olhos cheios de lágrimas, ela falou assim: eu tenho passado lá na frente da sua casa, e outro dia eu parei, fiquei olhando, e aí eu pensei, eu sou pequena demais para lutar contra tudo isso. Aí, Fábio, ela falou assim, aí nisso ela já estava com as lágrimas correndo, ela falou assim: eu não tenho força mais para lutar contra aquela casa, aquela estrutura e tudo que ela significa para você. Vai ser padre, menino, você nasceu para isso. E você? Aí fui embora. Ela foi embora. E você? Essa conversa foi numa calçada, em frente a uma farmácia de onde eu tinha saído. Márcia, parecia que o mundo tinha acabado para mim. Chorei, fiquei tão desolado, tão desolado. Mas aquela frase dela nunca mais saiu de mim. Ela disse assim: essa casa é grande demais para eu lutar contra ela, Fábio. Vai ser padre, menino, você nasceu para isso. Quer dizer, ela foi o instrumento do universo para te... Uma mulher linda, confirmar. uma mulher linda, inteligentíssima. Então, ô padre, agora me diz uma coisa. Depois, passado algum tempo dessa história, onde a sua então escolha foi feita... Aí posso te contar o reencontro? Quero, então. Posso te contar o reencontro com ela? Deve. Isso eu era ainda... fazia faculdade de filosofia. Sim. Isso era o ano de 93. Eu fiquei o padre em 2001. E logo que eu fiquei padre, eu fui morar em Belo Horizonte, fiz meu mestrado em Belo Horizonte, fiquei lá 2 anos e meio, depois voltei para Taubaté. E eu frequentava uma academia onde eu fiz um grupo de amigos muito bacanas, que era o pessoal da medicina. E eu saía muito com esse grupo, para a gente comer pizza, passear depois da academia. E nós ficamos muito amigos. Tinha uma menina, Milene, que ela era de Florianópolis. E ela falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar um final de semana que a gente esteja de folga para a gente ir lá para casa da minha mãe, em Florianópolis. Eu falei: vamos. Aí tudo bem, fomos naquele dia ao shopping assistir
Dois Filhos de Francisco. Vimos o Dois Filhos de Francisco, aí saímos e nós passamos na porta de uma loja de roupa masculina que tinha uma camisa que eu tinha gostado muito. Aí eu entrei, experimentei a camisa, a menina começou a me mostrar mais, eu fui gostando das coisas que ela estava me mostrando. Aí quando eu já tinha reunido algumas peças para eu fechar o negócio, eu falei assim, mas aí você vai me dar um desconto. Aí ela falou assim, tá bom, vou chamar a minha gerente para ver o que ela pode fazer. Eu não era ainda conhecido, era um padre recém-ordenado, 3 anos de padre, professor na universidade aqui em Taubaté e ponto. Aí, quando ela volta lá de dentro, ela fala assim, só um minutinho, porque a minha gerente está com a supervisora do estado, que está aqui fazendo uma visita, ela já desce. Tudo bem. Aí nisso desceu a gerente, viu lá o que está olhando, quando sai a supervisora. Quem era a supervisora? Ela. E aí, padre? 10 anos depois. Você reconheceu de imediato? Na hora. Aí, como dizia Tom Jobim, é desconcertante rever um grande amor. Ai, Senhor amado, Márcia do céu, na hora que eu me deparei com aquela situação, aí ela só falou assim, com aquele sotaque catarinense, não acredito, guri. E você, padre? Aí as meninas que estavam comigo, os meus amigos não entenderam nada. Eu já tinha contado essa história para Sabrina, que era uma das meninas que estava comigo lá naquele dia, Sabrina Mello. Ela sabia da história. Aí eu só depois para ela que Sabrina lembra da história da menina lá, papai, sim, é ela, eu não acredito. E, gente, eu não sei, porque às vezes Deus nos dá a oportunidade de fechar os ciclos, né? Sim. E o que foi mais bonito é que ela tem um carinho, ela já tinha um carinho com o ministério, porque ela já sabia do trabalho que eu fazia. Eu era já conhecido por causa do meu programa na TV Canção Nova, que eu já apresentava naquela época, não tinha a explosão do Brasil todo, mas ela de alguma forma já me acompanhava, já sabia o que tinha sido feito de mim. Ela estava com o menininho dela, ela ainda teve humor para brincar, esse aqui é meu menino, poderia ser nosso, né? Mas não deu certo. Estava casada, feliz da vida. Vale ressaltar que hoje os fãs e seguidores do Padre Fábio de Mello o veem mais como um artista, como um símbolo sexual, do que necessariamente um padre. E isso, às vezes, vem contribuindo para essa guerra mental que ele vem vivendo. Veja o que ele falou sobre a atitude dos fãs, que até nudes pedem para ele nas redes privadas. Confira. 18 milhões de seguidores. Já recebeu nudes? Já recebi. Frustração da pessoa, né? Dela ou minha? Dependendo do nude, a frustração é minha. Não, na verdade, as redes sociais estão aí e permitem acesso, né? Eu, por exemplo, hoje no início eu não sabia que qualquer pessoa pode lhe enviar. Por isso que eu saí do Facebook. É invasivo aquilo que as pessoas mandavam para mim. Então, quando eu percebi que existia um desrespeito natural nessa liberdade, eu parei de ver o que me mandavam de pessoas estranhas. Então hoje, por exemplo, no Instagram, eu só abro direct de pessoas que eu conheço. Porque antes tinha coisas horríveis, né? Você abre e de repente se depara com uma cena grotesca daquela. Não, você não faz ideia do que eu já recebi pessoalmente. Pessoas com carinhas de santinhas, me envelope, né? Toda piedosa. Quando eu chego em casa, eu abro aquele envelope, os meus assessores sabem. Fotos, coisas assim que você não acredita. Álbuns inteiros. Books. Não sei o que a pessoa quer com aquilo, né? De qualquer forma, é no mínimo estranho, né? Você entregar para um padre um conteúdo desse. É como se tivesse uma esperança de que ali possa haver uma fragilidade, um interesse, né? A verdade é que, independente de qual seja o motivo, a situação que o padre vem vivendo pode acontecer com qualquer um. Saiba que ninguém está imune a passar por situações como essa. O próprio padre Fábio de Mello, há um tempo atrás, estava trazendo reflexões justamente dos dramas que ele vem vivendo. Confira. Às vezes na pressa eu não vejo. Na pressa eu não consigo, muitas vezes, perceber o que está ao meu redor. Às vezes eu olho o outro com muita pressa e tiro conclusões apressadas sobre o outro. É assim que nasce o preconceito. Conceito é uma coisa, o pré é outra. Quando eu tenho um conceito de alguém,
significa que eu olhei, avaliei, compreendi. Quando eu tenho um preconceito, significa que eu vi um pouco, não vi tudo, mas já acho ter um conceito. Não, eu só chego ao conceito depois de ter quebrado o pré. Depois que eu entrei na sala da vida do outro. Entender, né, é isso, é eu entrar na tenda com o outro. Se eu quero entender o que você está me dizendo, eu preciso parar, prestar atenção em você. Inclusive ouvir aquilo que você está me dizendo sem dizer. Não é sem motivo que na psicanálise, na psicologia, o bom terapeuta é aquele que escuta silêncios. Os especialistas dizem isso, que nós nos revelamos mais naquilo que ocultamos do que naquilo que dizemos. Então o bom terapeuta é aquele que tem a astúcia de perceber as pausas que revelam-nos. O bom terapeuta, ele sabe decodificar do silêncio do outro. Que às vezes é justamente o meu silêncio que me revela. Porque no meu silêncio está o medo de dizer. Está o medo de contar aquilo que tanto me incomoda. Então tem gente que vai à terapia e fica rodeando o problema porque tem medo de chegar ao problema. O terapeuta, o bom terapeuta, ele tem essa mestria de ir puxando o cordão, puxando a nossa fala, porque o que nos fala, o que nos cura é o que a gente fala. Quando eu sou capaz de verbalizar um problema, eu já estou resolvendo boa parte dele. Quanto mais oculto estiver dentro de mim a causa do meu sofrimento, mais o sofrimento vai me oprimir. Aprender a falar sobre o que nos oprime é importantíssimo. Então, quando eu destravo e consigo falar sobre aquilo, ai que alívio, não é? Numa sensação assim, eu vejo muito isso na confissão. Há pessoas que procuram o padre na confissão, minha gente, nem é tanto para confessar pecados, não, é para desabafar a vida. Tanto é que a gente precisa fazer uma diferenciação. Olha, se você quiser desabafar, eu posso até ouvir o seu desabafo, mas agora você vai me contar o seu pecado. A gente resolve a confissão, eu faço a absolvição e está tudo certo. Depois a gente entra na sessão do desabafo, que vai ser um momento que você vai também ter a direção espiritual. Porque na confissão eu tenho limites. Eu não posso ficar comentando o seu pecado depois, por exemplo. Eu só vou escutar, entrar no entendimento com você de como você superar aquilo e acabou. Eu não posso, depois que você terminar de confessar, ficar comentando o seu pecado. Entendeu? É como se fosse antiético da parte do padre. Quando você volta para confessar comigo, eu não posso nem te perguntar, e aquilo, você já superou? Não posso. Pecado não se comenta. Você que tem o direito de dizer para mim. Eu, como padre, não posso ficar puxando a sua língua para você falar do seu pecado. Então, às vezes, por isso que é tão importante distinguir o sacramento da confissão da direção espiritual e do aconselhamento. Mas muitas pessoas procuram os padres na igreja é porque não tem o dinheiro da terapia. Está tudo certo. O padre, quando ele tem uma boa formação humana, ele é um bom terapeuta também. Ele sabe, ele entende de almas humanas. Já viu muito problema na vida. Então ele é um bom conselheiro, sim, ele pode ser um bom conselheiro. Então quando eu aprendo a falar sobre aquilo que me oprime, eu já estou curando um pouco daquilo que está me oprimindo. A palavra dita tem um poder enorme de retirar de nós. Então o processo da vida ele pode ser terapêutico. Eu posso viver diariamente as minhas terapias e ir alcançando cada vez mais um bem-estar. Agora, eu preciso estar consciente. E na pressa eu não enxergo. Às vezes eu não enxergo o outro. Eu não enxergo a mim. Lembro que na semana passada nós falávamos da distinção entre o cansaço e a insatisfação. Às vezes a pessoa não está cansada, ela está insatisfeita com a vida que ela está levando. Férias resolvem o cansaço. Férias não resolvem a insatisfação. O que resolve a insatisfação é a mudança de rumo, é a tomada de decisão. E nesta música tem uma estrofezinha que os compositores foram muito
muito, muito inteligentes e muito sensíveis, que é conhecer as manhas e as manhãs. Veja que são duas palavras muito parecidas, só tem um acentozinho. É como se ele quisesse dizer, a gente precisa aprender a distinguir as coisas. A distinção é fundamental. O saber distinguir o cansaço da insatisfação, por exemplo. Mas na pressa a gente não distingue nada. O que muitas vezes infelicita uma pessoa é a pressa com que ela vive. Na pressa você não percebe o valor das coisas. Na pressa você não sente nem o sabor do que você está comendo. Os especialistas dizem que a gente tem que mastigar quantas vezes? Cada colherada? 50 vezes, Everson? Olha isso. Tem gente que dá um tombo na comida e já engoliu. Ansiedade. Você sabia que quando você come demoradamente, quando você mastiga demoradamente cada porção de alimento, o seu cérebro tem mais tempo para processar a saciedade. Então aquele pratinho que você repetiria 3 vezes, porque você comeu depressa, você não teria necessidade de repetir se você comesse devagar. Porque comendo devagar, o seu cérebro entende de que o organismo já recebeu o alimento necessário para a saciedade. Por isso que obesidade está muitas vezes associado aos processos de ansiedade. A pessoa come depressa demais. Não dá tempo ao cérebro de identificar que já teve alimento suficiente para saciar o corpo. Ele vai pedir mais. Então ele não joga a informação de que o corpo já está saciado. Experimente comer mais devagar. Você vai sentir melhor o sabor dos alimentos e você vai ter menos necessidade de quantidade. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.